Feriado Nacional de Finados é marcado por movimento intenso nos cemitérios de Santa Catarina. Mulher é presa no norte da ilha por forjar o próprio sequestro para extorquir dinheiro da família. Pesquisa da FEComércio aponta: grande maioria dos catarinenses é favorável à exigência do passaporte da vacina. Especialista afirma: portaria do governo federal que proíbe demissão por justa causa de pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19 é inconstitucional. E veja também: no esporte, Chapecoense perde para o Corinthians em São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Milhares de pessoas foram aos cemitérios catarinenses neste dia de finados. Um momento, claro, para prestar homenagem a familiares e amigos que já morreram. Em Florianópolis, o movimento foi intenso, como mostra a repórter Ana Cristina Machado. As flores e as velas são símbolos que ajudam a homenagear os entes queridos que já faleceram. O Dia de Finados é um feriado católico que todos os anos atrai familiares e amigos que dedicam tempo e oração em memória dos que já foram. Mesmo com o tempo instável em Florianópolis, sol e chuva, as pessoas não deixaram de lado essa tradição. Sim, todo ano eu venho dos 200 queridos que já partiram, né? Eu acho importante prestar essa homenagem porque as pessoas que a gente ama e gosta e fizeram parte da nossa vida, né? A gente jamais deve esquecer. E não é só nesse momento que a gente deve lembrar deles, né? São todos os momentos, mas como tem um dia especial, a gente não pode abandonar. Eu gosto de vir, que é uma homenagem que eu faço a eles, aonde eles estiverem. A movimentação aqui no cemitério São Francisco de Assis, que fica no bairro Itacorubi, em Florianópolis, foi intensa desde o início da manhã. Esse é o maior cemitério de Santa Catarina e todo esse movimento ajuda as pessoas que aproveitam a data para conseguir uma renda extra. Como foi o caso do Robson, que estava vendendo velas na frente do cemitério. É uma renda extra, porque à noite eu trabalho de motoboy, né? Então eu trabalho de motoboy e aqui é um extra que eu acabo ganhando um trocadinho a mais, né? Para os comerciantes, as vendas desta terça-feira foram melhores. Hoje está melhor o movimento que parou a chuva, né? Mas o final de semana foi mais fraco. O sábado e o domingo foi bem fraco por causa da chuva. Mas hoje está melhor, graças a Deus. No total, são 13 cemitérios em Florianópolis. A Prefeitura da capital realizou ações para garantir a segurança e as normas sanitárias nesses locais. Nós focamos em algumas questões específicas. Do ponto de vista de saúde, duas preocupações: que as pessoas cumpram os protocolos sanitários em relação à Covid, máscara, álcool, aglomeração fora do núcleo familiar, e do ponto de vista da dengue em relação àqueles procedimentos de segurança. Nós antes fizemos uma limpeza para que não houvesse acúmulo de água, hoje estamos orientando para que as pessoas cuidem e amanhã deve ter uma ação de limpeza do cemitério para identificar esses focos e desfazer. Em Rio do Sul, no Alto Vale, a movimentação também foi grande nos cemitérios neste feriado. Os portões do cemitério municipal foram abertos às 6h30 da manhã. Como o sol brilhou cedo, muita gente aproveitou as primeiras horas do dia para visitação. Enquanto alguns limpavam os túmulos, trocavam as flores, acendiam velas, outros, em silêncio, lembravam dos momentos compartilhados com quem já partiu. Recordar de novo a felicidade da gente ter o ente querido, né? A gente visitar, isso é importante para as crianças saberem que a gente tem um pai e uma mãe que já se foram, né? É um momento de recordação, né? De lembranças dos entes queridos que se foram, né? Então a gente vem para rezar para os que foram e que ficaram, né? É um dia especial de lembrar os seus entes queridos, né? Que é o Dia das Almas. No cemitério evangélico, no Sumaré, a movimentação foi tranquila hoje cedo. Aqui encontramos a dona Norma e o marido limpando o túmulo do filho, que partiu em 94, aos 15 anos. É um pouco de tristeza, né? A gente tem todo dia um pouco, né, que a gente lembra, mas hoje é um dia mais triste, assim. Seja recente ou há muito tempo, a perda de um ente querido sempre gera saudade. Superar a dor é um processo lento que cada um encara de uma forma. E hoje é dia de demonstrar respeito à memória e manter viva no coração a lembrança de quem já partiu.
A Polícia Civil esclareceu um caso de extorsão mediante sequestro registrado no norte da ilha nesta terça-feira. Uma mulher de 29 anos estaria sendo mantida refém. Só que tudo era mentira. De acordo com as delegacias de roubos e antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a mulher em questão simulou o próprio sequestro para obrigar a família dela, que mora em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, a pagar R$10 mil para que ela fosse supostamente libertada. Além de mensagens com ameaças de morte, a mulher chegou a fazer uma chamada de vídeo com roupas ensanguentadas para enganar a família, que chegou a entregar 6 mil dos R$10 mil exigidos. Ela foi localizada em um motel no bairro Vargem Pequena, junto com 3 homens parceiros no crime. Problemas com drogas seriam os motivos da extorsão. Os 4 foram presos em flagrante e levados para a delegacia. E os cartórios de Santa Catarina aderiram à campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. A partir de agora, as vítimas podem desenhar um X na palma da mão e pedir ajuda quando estiverem dentro destes locais. São 579 cartórios catarinenses que passaram a fazer parte da campanha Sinal Vermelho de combate à violência doméstica. Desde o ano passado, essas pessoas já podiam pedir ajuda em farmácias no estado. A vítima pode mostrar um X desenhado na mão ou em qualquer pedaço de papel. E ainda tem a opção de falar que precisa de máscara roxa. Os funcionários são treinados para receberem denúncias de violência doméstica e aí encaminham as pessoas aos policiais. Em julho, uma mulher de 40 anos conseguiu pedir socorro em uma farmácia após ser ameaçada de morte pelo companheiro em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí. Após mostrar o X na mão, o atendente de farmácia acionou a polícia. As outras formas de pedir ajuda são pelo WhatsApp da Polícia Civil, que é o 48 98844 0011, na delegacia virtual, pelo Disque 100 ou através do número 182 e pelo 190 da Polícia Militar. Para falar desse assunto, Roberto Azevedo já está aqui com a gente no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Toda e qualquer forma de acabar com esse câncer chamado violência contra a mulher é bem-vinda, não? É bem-vindo. Só que esse é só um dos pontos. É a fase mais importante, a fase da denúncia. Porque normalmente quem sofre violência em casa, na rua, no trabalho, tem dificuldade para se manifestar. Acha que está sendo perseguida a todo momento e que aquele agressor, acreditem, tem olhos em tudo que é lugar. É capaz que seja parte verdade isso, porque tem muita gente constrangida. Eu vejo que os cartórios aderiram, as farmácias já chegaram antes nessa questão da marca vermelha na palma da mão, mas valeria para qualquer estabelecimento, valeria para qualquer estação ou situação, no táxi, no carro de aplicativo, em qualquer lugar, a pessoa demonstrar que ela não está segura. Evidentemente, isso é parte do processo, porque a gente já está cansado de ouvir gente que teve coragem, foi lá na delegacia, denunciou, abriu a boca, aí vem a tal da medida protetiva. Protetiva para quem? Porque não protege. A pessoa se isola do indivíduo ou daqueles que estão a agredindo, mas é por um tempo. É muito pouco tempo. Não há uma garantia. Não há uma garantia. Então, a gente precisa se reeducar. A gente fala da mulher porque é a parte que sofre o maior tipo de violência. Mas poderia falar dos idosos, das crianças, dos moradores de rua. E por aí tantos outros que estão em situação de vulnerabilidade social. É triste, mas é real. Então, no mínimo, ajude. E você, não se constranja, denuncie. Daqui a pouco eu volto aqui no Band Cidade. E logo mais tem o Jornal da Band com as principais informações do Brasil e do mundo. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Lana Canepa. Confira. Logo mais no Jornal da Band, a gente vai falar sobre a meta assumida por 100 países, entre eles o Brasil, de reduzir a emissão de gases poluentes, meta assumida no encontro da ONU, a COP26. A gente também vai falar sobre o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família,
Você sabe o que muda? E os detalhes para a negociação que pretende aumentar o valor pago do benefício? Logo mais às 7h20 da noite. E a exigência de vacina contra a Covid. Será que isso pode ser imposto também para funcionários das empresas? Esse debate, logo mais 7h20 da noite. O governo federal publicou uma portaria que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que não se vacinaram contra a Covid-19. A medida gerou polêmica. A portaria foi assinada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com o texto, as empresas não podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 na hora de contratar um empregado. Além disso, funcionários que não comprovem a vacinação não podem ser demitidos por justa causa. Em entrevista ao Meio-Dia Catarina desta terça-feira, o professor e advogado Luciano Viveiros afirma que a medida é inconstitucional. Que essa medida provisória, ela fere ordem constitucional. A Constituição assegura que as leis são feitas através da União, através do processo legislativo. O Ministério do Trabalho só tem uma função, regulamentar a lei. E ele resolveu legislar. Isso é um factoide que vai de encontro a uma série de condutas que a própria Justiça do Trabalho já tenha definido, que seria a dispensa por justa causa, no caso, como ocorreu em São Paulo. O TRT de São Paulo já votou nesse sentido. E isso é uma coisa que vem acontecendo. Enquanto a portaria estiver em vigor, o funcionário que for demitido por justa causa pode acionar a Justiça do Trabalho. O trabalhador, se por acaso for dispensado por justa causa, ele teria que ir à Justiça do Trabalho, discutir isso na Justiça do Trabalho, que é a justiça especializada para tratar desse tema. Ele pode ser através do sindicato de classe, através dos núcleos de prática jurídica das universidades, que é gratuito, ou através de um advogado particular. Agora os números da pandemia. 7 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, chegou a 19.680, um total de catarinenses que perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia. 662 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total agora é de 1.217.672. Com 1.192.412 pacientes recuperados da contaminação, 5.580 casos estão em acompanhamento. 40,87% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 450 leitos vagos atualmente. A vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. Pouco mais de 10 milhões e 200 mil doses aplicadas até o momento, 5 milhões e meio de primeiras doses aplicadas para 91,25% da população vacinável do estado, e o total de imunizados com esquema vacinal completo agora é de 70,47%, com 4 milhões e 300 mil doses. Tem ainda 257 mil doses únicas, 301 mil doses de reforço e 13.200 doses adicionais aplicadas aqui no estado. Ainda sobre a Covid, uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado apontou que a grande maioria dos catarinenses é favorável ao chamado passaporte da vacina. O levantamento foi divulgado hoje, está aqui no nosso telão, vamos a ele. Um estudo apontou, vai aparecer para a gente aqui, que 73,4% dos catarinenses, aqui está a informação, são favoráveis ao passaporte da vacina, à exigência desse passaporte. 20,7% são contrários a esta medida. Entre estes que são favoráveis ao passaporte da vacina, 37,1% dizem que o motivo é por causa da segurança da família e da população. 15,5% dizem que todos devem se vacinar. 13,4% falam que o motivo é a prevenção contra a doença. 9,9% apontam outras medidas e tem ainda 6,5% que dizem que o passaporte é para o bem de todos. Entre os que são contrários ao passaporte da Covid-19, 36,4% dizem que é uma escolha individual, por isso que não deveria ser obrigatório. 19,7% falam em constrangimento contra quem não se vacinar. 10,6% acham que não é necessário fazer um passaporte da vacinação. 6,1% dizem que a exigência fere o direito de ir e vir do cidadão. E, para fechar, 95% dos entrevistados disseram que vão preservar hábitos e cuidados que foram adquiridos durante a pandemia. Os principais são carregar álcool em gel, higienizar constantemente as mãos, higienizar constantemente as compras e usar máscaras também em locais fechados.
Roberto Azevedo, vem aqui para a gente comentar esse assunto, porque a pesquisa, Roberto, deixou muito claro que a esmagadora maioria da população apoia o passaporte, não é? É até surpreendente, porque muita gente apostava no contrário, apostava nos contras. Mas por que as pessoas querem o passaporte e entendem o processo de imunização? Porque ele é de ação coletiva. Se você não fizer a proteção de tudo que está em sua volta, de todas as pessoas que convivem com você, sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas de trabalho ou anônimos que estão circulando na mesma rua que você não vai ter proteção nenhuma. Então, quer dizer, eu ainda insisto que o ponto falho do passaporte é quem vai fazer a fiscalização. Mas, de uma certa maneira, o passaporte já é uma punição para aqueles que não querem tomar a vacina. Porque eles não colocam em risco somente a vida deles, colocam em risco a vida de muita gente na coletividade. E a imunização, como já dissemos, é uma ação coletiva. É importante que a FEComércio tenha feito essa pesquisa, porque é justamente em um dos setores que ela abrange, o setor comercial, do comércio, que há a maior resistência. Mas não há maior resistência porque as pessoas não querem a vacinação. Há maior resistência porque eles se apegam a esse ponto, que muita gente tem dúvida, inclusive eu. Como vai se fiscalizar? Vai se obrigar ao empresário a fazer essa fiscalização? Isso seria injusto. Isso pertence ao poder público. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A circulação marítima ainda influencia o tempo em Santa Catarina nesta quarta-feira. A partir da tarde de amanhã, aí são as áreas de baixa pressão que passam a atuar no estado. Os detalhes na previsão do tempo. Entre o oeste e o sul do estado, o dia vai ter sol com chuva e temporais localizados a partir da tarde. No litoral sul, a chuva deve ser mais persistente com volumes mais significativos. Da Grande Florianópolis ao norte do estado, sol entre nuvens com chuva isolada no começo e no fim do dia. As temperaturas vão estar elevadas em todas as regiões. Na capital, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Criciúma, variação entre 20 e 28. Em Itajaí, 18 graus de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 30 graus. O Band Cidade destaca agora o que é notícia no esporte. Vamos lá com a Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense perdeu mais uma, não é? A derrota da vez foi para o Corinthians, em São Paulo. Com o resultado, a equipe catarinense está praticamente rebaixada para a Série B. O Corinthians recebeu a Chapecoense com casa cheia. E esse jogo marcou o retorno de 100% da torcida em São Paulo. E os quase 40 mil torcedores do Timão viram o goleiro Kehler fazer grande partida. O Corinthians teve a maior posse de bola, pressionou durante todo o jogo e exigiu boas defesas do goleiro da Chape, como nessa chegada de Duqueiroz logo no início do jogo. Mas quem assustou mesmo no primeiro tempo foi o Verdão do Oeste. Em contra-ataque, Mike chutou e a bola bateu no pé da trave. Na etapa final, o time paulista continuou pressionando e Kehler continuou fazendo grandes defesas. E quando a partida já se encaminhava para o empate em 0-0, aos 52 minutos, Roger Guedes aproveitou uma bola desviada de um cruzamento, chutou, abriu o placar na Neoquímica Arena e fez a festa da torcida. Final de jogo, Corinthians 1, Chapecoense 0. Tomar um gol no último lance, aos 52 do segundo tempo, é muito doído, é muito sofrido. A dedicação deles, todos puderam ver, né? Eu só tenho a agradecer e elogiá-los, porque apesar do resultado, fiquei muito feliz pela atuação e pelo comprometimento de todos, né? Agora a Série B. O Avaí derrotou o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul na tarde de hoje. O gol da vitória foi marcado pelo Copete, que aproveitou um cruzamento da direita e mandou de cabeça. Com a vitória por 1-0, o Avaí chegou aos 56 pontos na terceira colocação, mesma pontuação do vice-líder Botafogo, que ainda joga na rodada. A partida, no entanto, foi marcada pela prisão de um torcedor integrante de uma organizada do Avaí por injúria racial. Você vê nas imagens. Ele teria proferido ofensas racistas contra um maqueiro do time gaúcho. Ele foi levado para a delegacia. O Avaí volta a campo na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, para encarar o Vitória no estádio da Ressacada.
E o outro time catarinense na Série B está em campo neste momento. É o Brusque que enfrenta o Náutico, em partida que começou às 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Jogo no primeiro tempo, placar aponta 1-1. O Náutico sai na frente com o gol do Caio Dantas aos 5 minutos do primeiro tempo e o Tony empatou para o time brusquense aos 13 minutos também da primeira etapa. O Brusque é o 16º colocado com 35 pontos, mesma pontuação do Londrina, que é o 17º e o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Portanto, só a vitória interessa à equipe do Brusque. Agora a Copa Santa Catarina. O Figueirense saiu na frente no primeiro jogo das semifinais da competição. O time derrotou o Marcílio Dias em Itajaí por 1-0. No estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o gol da vitória do time da capital foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo, por Bruno Paraíba de calcanhar. Com o resultado, o Figueirense pode perder por até 1 gol de diferença, que fica com a vaga na final da Copa Santa Catarina. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Olha só, no Alto Vale do Itajaí, uma imagem bem curiosa. Uma família da cidade de Dona Ema teve uma surpresa nessa semana. Veja. Tem uma marreca bem inspirada na hora de colocar ovos lá em Dona Ema. Olha o tamanhão. Quem mandou esse registro pra gente foi a dona Laureni, que ficou impressionada com o tamanho dos ovos. A responsável foi essa marreca que aparece nas imagens. A fêmea é a maior do casal. Nós conversamos sobre o fenômeno com um especialista. Casos como esse não são anormais e podem ocorrer facilmente devido a uma irregularidade no ciclo hormonal do bichinho. O tamanho maior costuma indicar a presença de 2 gemas, mas também pode significar muita coisa. Varia de caso em caso. Ovos com 2 gemas ocorrem principalmente em aves mais jovens, quando o animal acaba ovulando 2 vezes ao mesmo tempo, assim formando o fenômeno. Casos desse tipo ainda podem ser influenciados pela época do ano. Como temos uma maior luminosidade nesses dias mais longos, com a chegada das estações mais quentes, isso acaba alterando o ciclo hormonal das aves. De qualquer forma, na casa da dona Laureni, parece que vai ter uma baita omelete nos próximos dias, não é? Que curioso, hein? Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Noite bonita em Florianópolis. O dia foi de muito sol e hoje, claro, noite com tempo muito agradável. 23 graus é a temperatura. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.